nesta casa me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipadores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando canta-luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipadores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipadores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipadores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós vamos então estudar agora o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Consolador. O Consolador prometido por Jesus. Como o Antônio falou, é um estudo participativo, tá? Quem quiser complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida, só levantar a mão e a gente dá uma oportunidade, tá? E no capítulo 6, Kardec traz para a gente uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus faz essa promessa, né, para os discípulos naquela época. Que os discípulos estavam preocupados, porque Jesus falou que não ficaria mais com eles. E eles ficaram perdidos. Como que nós vamos fazer sem Jesus? E aí Jesus fala para eles, para nós e para eles naquela época, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
E depois no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, Jesus fala o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, enviar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, Jesus faz uma promessa lá atrás, né, que ele, se fossem observados os mandamentos, as leis de Deus, que ele pediria ao Pai que mandasse o Consolador. E aí a gente volta um pouquinho aqui no tempo lá em Moisés, porque a gente divide a nossa história em três partes: Moisés, Jesus e o Espiritismo, que são as três revelações da lei de Deus. No tempo de Moisés, nós tínhamos a lei divina, que sempre existiu, que é uma lei imutável, que vem gravada na nossa consciência, e tínhamos a lei civil, a lei criada por Moisés. E voltando ainda um pouquinho atrás, a gente não pode deixar de falar que os primeiros habitantes aqui da Terra foram os capelinhos. Para quem não sabe, Capela é um outro planeta espiritual que saiu do mundo de provas e expiações e entrou na fase de regeneração. Quando eles entraram na regeneração, alguns espíritos remitentes ainda no mal tiveram que ser expurgados, porque a vibração deles já não era condizente com a vibração do planeta. Eles não poderiam ficar mais. É o que está acontecendo com a gente agora na Terra, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. E esse expurgo, entre aspas, também já vem acontecendo há muito tempo. Esses espíritos perversos, além de não reencarnar mais na Terra, aqueles que estão reencarnados já estão sendo também, depois do desencarne, né, levados para outro órgão. Então os capelinhos vieram para cá, eram espíritos rebeldes, entre aspas, né, porque não aceitavam a lei de Deus, não seguiam os mandamentos de Deus, vieram para cá para colonizar a Terra. Então eram espíritos selvagens mesmo. E aí no tempo de Moisés precisava de leis severas para um povo semi-selvagem. Precisava de uma lei que colocasse medo, né, através da medoterapia, as pessoas teriam que seguir a lei, porque eram espíritos ainda muito ignorantes moralmente falando. Então não adiantava falar de amor e de caridade naquela época, porque eles ainda não tinham capacidade para entender. Então a população daquele período precisava de um Deus que castigava, né, de um Deus que mandava para arder no fogo do inferno, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para que eles obedecessem minimamente a lei de Deus. E aí depois de Moisés, veio Jesus trazendo para nós a lei de amor e caridade. E Jesus chega e fala assim: olha, eu não vim destruir a lei. Ele foi tentado várias vezes pelos fariseus para ver se ele caía em contradição e afronta a lei daquela época. Eu vim dar cumprimento à lei. Jesus falava da lei divina, da lei de Deus, né? Dar uma nova interpretação ao Antigo Testamento. Ensinar novos valores para aqueles espíritos que já haviam evoluído bastante, que já tinham condição de entender e a partir daquele momento fazer as opções, né? E aí, mas apesar de todos os exemplos que Jesus deixou para a gente, de tudo que ele vivenciou, né, ele foi crucificado, algo que já estava previsto, já estava programado, mas naquela época também a gente não tinha a capacidade de entender plenamente a mensagem que ele veio trazer. Por isso ele foi crucificado. Mas ele deixou esse legado para nós, né, no caminho da felicidade, e deixou essa promessa: que se observássemos as leis de Deus, ele pediria ao Pai que mandasse o Consolador. E aí vem a terceira revelação através de Kardec, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem através do Espírito de Verdade. O que é o Espírito de Verdade? São espíritos plenos que vêm trazer para nós a interpretação do Evangelho de Jesus, sem as alegorias daquela época, que Jesus falava por parábolas. Ele contava histórias e aquelas pessoas não conseguiam entender, tirando o meu da letra. Poucos, né, conseguiram entender a essência dos ensinamentos de Jesus. Tem um livro que eu li recentemente que se chama O Amor Jamais Te Esquece. Nesse livro fala que nem os discípulos de Jesus naquela época compreendiam integralmente a mensagem. Poucos dos discípulos de Jesus
poucos dos habitantes da população daquela época conseguiram compreender a essência daquela verdade que Jesus trazia. Então, o propósito do Espiritismo é o que? Esclarecer, tirar o véu da letra, interpretar aquilo que Jesus trouxe, porque hoje nós já evoluímos mais um pouco, já caminhamos mais um pouquinho, já temos mais condição de entender melhor, né, no livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem para Kardec, nós ainda somos muito limitados, ainda temos muito que evoluir, tem muitas coisas que nós ainda não conseguimos compreender, tem muitas palavras que eles não trazem, porque o nosso vocabulário ainda é muito limitado. Mas nós já alcançamos um certo discernimento, uma certa evolução, que nos possibilita, né, compreender melhor a mensagem de Jesus, a fim de fazermos as nossas escolhas. Estamos num mundo de provas e expiações. É o mundo das tentações. É um mundo onde seremos o tempo inteiro tentados a sucumbir, a tropeçar, a cair, a fazer escolhas erradas. O mundo nos convida a todo instante a desviar do caminho. Mas a gente só percebe isso quando a gente tropeça e cai, né? E aí Jesus vem ensinar para a gente o perdão, perdoar quantas vezes forem necessárias. E o perdão começa por nós mesmos. Temos que perdoar os nossos próprios erros, não nos fechar no circuito da autoculpa, né? Entender que somos espíritos errantes, que estamos a caminho, que vamos escorregar mesmo, mas que Jesus nos ensinou o perdão, temos que nos perdoar, arrepender, nos comprometer a não cometer os mesmos erros e prosseguir. Então, a passagem que a gente leu aqui de Mateus, que foi a primeira, né? Só conferir isso. Evangelho de Mateus, que ele fala, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já previa que, apesar de todos os ensinamentos que ele deixou para nós, a gente ainda ia demorar um bom tempo para entender tudo aquilo, toda aquela mensagem que ele deixou. Então ele vem nos dar essa mensagem de esperança. Estarei convosco até o fim, não ficarão desamparados. Vinde até mim, vós que estáis cansados. Mas cansados de quê? Jesus sabia, né, tudo que eu esperava quando ele chegou aqui na terra. E sabia tudo que nós iríamos e vamos passar ainda. E ele sabia sim, e foi o exemplo que ele nos deu, que através da dor e do sofrimento é que nós vamos nos libertar. Espíritos errantes que ainda somos. Trazemos muitos débitos ainda do passado. Por isso temos a misericórdia do esquecimento. Se a gente lembrasse tudo que a gente fez e foi lá atrás, não daríamos conta. Então, por causa disso, estamos colhendo ainda os frutos amargos das sementes que nós plantamos lá atrás. E aí a gente pensa assim, nossa, mas hoje eu faço tanta coisa boa, eu faço tanta coisa aquilo, faço isso, faço aquilo. E as coisas não andam, eu faço as minhas orações diárias, sou um bom pai, uma boa mãe, sou um bom filho, e faço tudo, e né, as coisas estão travadas, tantas coisas ruins acontecem. E aí a gente tem que lembrar o que Jesus falou, através da dor e do sofrimento. Ele se deixou ser crucificado porque para nos mostrar que nós precisamos carregar as nossas cruzes, que são as nossas dificuldades. Cada um tem a sua cruz. A gente tem mania de achar que a área do vizinho é sempre melhor que a nossa, que a vida do vizinho é melhor, é mais tranquila. Né? Mas no nosso íntimo a gente sabe que todo mundo tem suas dificuldades, dentro de casa, com parente, com trabalho, seja onde for. Né? Ainda trazemos aí esses resquícios dos nossos erros do passado. E aí Jesus vem falar o seguinte, olha, meu jugo é suave, venha até mim que eu aliviarei o vosso fardo. Porque ele sabe que tudo que a gente tem que passar, a gente está contra. Na nossa programação espiritual, todas as provas, todas as expiações, elas foram traçadas de uma forma que nós temos uma margem que nós vamos sucumbir, né? Os espíritos que programaram a nossa reencarnação sabem, olha, isso aqui, nós temos chance de vencer tudo, mas algumas provas nós teremos mais dificuldade. Né? E a espiritualidade sabe disso, que a gente não vai sair 100% da reencarnação. Mas então, o que o Espiritismo vem nos oferecer? Antes de você dar continuidade, eu quero chamar a atenção, quando você falou aí que Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. A palavra jugo tem um outro significado aí nessa passagem. Jesus não julgou ninguém. Lembra da passagem da mulher que cometeu adultério? Falou assim, atira a primeira pedra que ele não tinha pecado, ninguém tirou, ele falou para ela, se ninguém te julgou, não vou julgar. Então, ele não julgou ninguém. Esse julgo que ele fala aí é uma analogia, porque tem uma peça que eles colocam no gado, que não sei se alguém já viu, se alguém já conhece, é uma peça que coloca no pescoço do boi, de madeira, para conseguir puxar o carro. Aquilo chama jugo. Aquilo dá direção
para o animal. Então, quando ele fala de jugo, ele fala de algo que nos dá direção. Então, o jugo dele é suave, o direcionamento dele é suave. Então, no lugar do jugo, cabe a palavra direcionamento. Esse jugo quer dizer direcionamento, não quer dizer que ele está julgando ninguém, ok? Sim, eu ia falar mesmo dessa parte, mas foi bom que você já tinha falado. Ele fala, meu jugo é suave. O que é o meu jugo? Jugo é algo que orienta, que dá direcionamento, é algo que guia. O que Jesus ensinou para a gente? Qual foi a mensagem que ele deixou para nós? O amor e a caridade. Né? Então, o meu jugo é suave. Basta amar e fazer o bem. É só isso. Não precisa de mais nada. Né? Mas quando é tão difícil para a gente ainda se manter no caminho reto, a gente sempre dá uma escorregada, né? Às vezes a gente está no trânsito, alguém vem e fecha, a gente já buzina, já xinga, já emite uma vibração negativa. Senão, aí parece que é uma coisa boba, né? Uma coisa banal. Buzinei, fiquei nervoso ali naquele momento. Mas a gente não sabe as consequências disso. É o poder que tem a nossa mente. Quando eu emito um pensamento negativo, uma vibração negativa, para aquele companheiro, quantas coisas ruins podem acontecer a partir daquele pensamento negativo que eu emiti. Porque é um pensamento de desequilíbrio, talvez o companheiro já esteja desequilibrado, e aí vai somando aos companheiros espirituais que estão ali ao nosso redor e ao redor dele, e acabam muitas vezes em crime. E se a gente pegar do ponto de vista espiritual, a maioria dos crimes que acontecem são dessa forma, porque nós temos as nossas companhias espirituais e temos mesmo, a gente não vê. Nós temos os nossos mentores, os espíritos protetores, mas nós temos sim os nossos adversários de vidas passadas. Aqueles que ainda não conseguiram nos perdoar estão observando o nosso comportamento nessa vida. Muitas vezes buscando uma vingança, ou até mesmo observando assim, olha, se ele melhorar eu desisto. Agora, se ele persistir no erro, eu vou me vingar dele. Eu vou trazer para o lado de cá e eu quero vingança. Então nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. No livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico, tem uma lição que se chama Testemunhas. E Emmanuel fala exatamente isso. Estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Então, quando eu emito essa onda de pensamento negativa que vai para esse companheiro, os companheiros desencarnados que estão à volta dele vão captar aquela onda que serve como se fosse um alimento para eles, a grosso modo falando, né? Então, e aí é onde acontecem muitos crimes. O nosso pensamento tem um poder que a gente ainda desconhece. Né? Quem nunca ouviu falar de Sai Baba, ele materializava coisas pela força do pensamento. Assim como Jesus fez, materializou pães e peixes para alimentar a multidão, com o poder da mente. No livro dos Espíritos está escrito, né? A gente desconhece a força do nosso pensamento, a gente desconhece a nossa capacidade. Então, se a gente usa essa nossa capacidade de amar, de fazer o bem, esse é o jugo que Jesus está falando. Tudo vai ficar mais leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? As leis divinas não são impossíveis de serem cumpridas. Mas, lembrando, nós estamos no mundo das tentações, no mundo de provas e expiações. E cabe a cada um de nós, a partir do conhecimento que a gente adquire, e o Espiritismo, né, enquanto o Consolador prometido por Jesus, vem esclarecer para nós todos os ensinamentos de Jesus, que foi o nosso guia e modelo, o Espírito mais, o Espírito pleno que passou pela Terra, né? O único Espírito pleno que passou por aqui foi Jesus, que é o livro dos Espíritos também, que é o nosso guia e modelo. Então o Espiritismo vem trazer esse conhecimento para nós. Porque muitas pessoas pensam na doutrina espírita, no Espiritismo propriamente dito, como um fenômeno da reunião, da comunicação com os espíritos, né? E o tempo inteiro Kardec vem falar para a gente, Jesus, o Evangelho vem falar para a gente que nós temos que nos alimentar de conhecimento. Kardec fala que espíritas, amai-vos e instruí-vos. É a lei de amor, é a lei do conhecimento que vai direcionar as nossas escolhas. Conhecimento por quê? Nós passamos por provas e expiações. A partir do momento que a gente tem esse entendimento que eu estou colhendo hoje, o mal que eu plantei lá atrás, tudo fica mais leve. A gente começa a encarar a nossa realidade, os nossos problemas com outro olhar, sob uma outra ótica. Porque o problema não vai deixar de existir se eu me tornar espírita, se eu começar a estudar a doutrina e entender isso aqui. As minhas provas, as expiações pelas quais eu tenho que passar, elas são necessárias para o meu crescimento enquanto espírito, né? A caminhada evolutiva. Mas elas podem ser amenizadas, né? A partir do meu comportamento. Então, quando eu começo a entender o porquê da doença, por que muitas pessoas procuram a casa espírita, o passo do tratamento espiritual,
na grande maioria das vezes, acho que o pós-pandemia então deu um boom, né, os problemas psiquiátricos, e é um problema que está geral. Por que eu estou passando por isso? E aí a gente tem que entender a doença como o quê? Como uma esponja da alma, uma oportunidade de crescimento, de reflexão. Porque assim como nós estamos no mundo das tentações, Deus também nos convida a todo instante a retomar o caminho do bem. Sempre vem um recadinho de alguma forma, às vezes não muito agradável, mas é o chamado de Deus para nós, para a gente abrir os nossos olhos, para a gente lembrar da oração, para a gente lembrar desse contato que a gente precisa ter com o plano superior, da gente se desligar um pouco das coisas materiais. Acho que a vida de todo mundo, a gente tem uma idade produtiva, é muito corrida, porque a gente tem filhos, a gente tem os nossos afazeres diários, e a gente acaba deixando essa questão, as questões espirituais para depois. E a gente perde tanto tempo, né? Porque a gente poderia acelerar a nossa evolução, e a gente vai perdendo tempo com isso, e quando a gente desperta, já foi, já não dá tempo de voltar atrás. Então, é importante a gente ter esse olhar de todas as nossas dificuldades, todas as doenças, todos os chamados de Deus. A gente precisa passar com coragem, com fé, com resignação. Né? Quando Jesus fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele fala assim, não se preocupe com a doença que você está passando, com o seu problema financeiro, familiar, seja lá o que for, porque eu estou com você até o fim. Ele vem nos trazer essa mensagem de esperança. Né? Porque a gente vê tantas coisas negativas, a gente liga a televisão, tantas notícias sensacionalistas, coisas que impressionam, mas aquilo que é bom não é mostrado. Vai mostrar em pequena escala, né? Os trabalhos no bem estão pelo mundo inteiro. Quando acontece uma tragédia, o mundo inteiro se mobiliza para ajudar, todo mundo entra em oração, né? O Papa vai na rede TV, marca o horário, pede para todo mundo manter uma oração naquele instante. Então, assim, é um alívio para a gente, né? O jugo fica suave quando a gente tem essa esperança, essa fé, quando a gente raciocina em torno de tudo aquilo que a gente vivencia. A gente traz para esse lado nacional, por que eu estou passando por isso? Quando a gente começa a refletir, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel? Porque é muito angustiante quando a gente pensa assim, a vida termina com a morte. Então eu tenho que viver a vida com muita intensidade, viver todos os prazeres que o mundo me oferece, porque quando eu morrer, acabou. E aí Jesus vem trazer para a gente, assim, não, nós somos espíritos eternos. Essa é só uma experiência que a gente está vivendo, de muitas outras que a gente já passou e que ainda vamos passar. Ainda precisamos encarnar aqui na Terra. A gente não sabe quantas vezes, porque vai depender da disposição de cada um para evoluir. Né? Mas a certeza que a gente tem é que ainda não somos merecedores dos mundos ditosos, dos mundos felizes. Né? Ainda somos espíritos muito atrasados, mas vamos saber que já estamos entrando aí na regeneração, onde haverá uma diminuição significativa das dores e dos sofrimentos, que não vão deixar de existir, mas já estamos dando aí um salto gigantesco, né? na nossa escala evolutiva. Então esse é o papel do Consolador nas nossas vidas. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Vale ressaltar, Elaine, que esse convite da gente entender a dor como evolução não quer dizer também que a gente tem que se acomodar com ela. Né? A gente tem que lutar com todas as nossas forças para sair de qualquer situação adversa possível, né? Deixar bem claro isso. E porque pode ocorrer de entender, não, já que eu tenho que passar, não vou passar, né? Tem que passar tentando sair de forma suave, de forma leve. Né? Todos os problemas eles podem ser amenizados, né, de acordo com a nossa conduta. Nós é que determinamos aí o nosso destino, o nosso futuro, para onde nós vamos quando desencarnarmos, porque a nossa conduta diária é que vai mostrar essa nossa perseverança. Então, não é como o Antônio falou, realmente não é sentar e falar assim, eu estou passando por esse problema, então na hora certa ele vai se resolver, vou colocar nas mãos de Deus e vou deixar. Não. Qual é a minha atitude? O que eu estou fazendo para sair dessa situação? Né? Vamos falar da depressão, que é um problema quase que generalizado na nossa população. A gente pega a depressão. É uma doença que a humanidade demorou um tempo para considerar como doença mesmo. Muita gente achava que a depressão era frescura. Né? Hoje a gente sabe que não.
A depressão é uma doença grave que ela começa de uma forma bem sigilosa e ela vai se agravando se a gente não cuidar. Leva até ao suicídio e as consequências são graves, uma doença que precisa ser tratada. E aí, qual é a causa dessa doença? Como é que surge a depressão? É um quadro patológico, é um problema do nosso sistema nervoso que deixa de produzir os hormônios necessários para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, serotonina, noradrenalina, esqueci o nome. Então, endorfina, né? É só um problema patológico? Eu me decepciono com alguma coisa na vida, estou insatisfeita com qualquer coisa que seja. Começo a entrar no processo de tristeza. Tristeza não é doença. Né? A partir do momento que eu entro naquele processo de tristeza e deixo aquilo tomar conta do meu ser, eu começo a atrair companhias que estão no mesmo quadro, companhias espirituais, né? Companheiros desencarnados que estão nesse quadro de melancolia e tristeza, que vão passar a me acompanhar diariamente. E se eu não faço nada para sair desse quadro, isso vai se evoluindo, essa comunidade vai crescendo ao meu redor, que isso vai se tornar uma depressão, que eu perco vontade de viver, perco vontade de fazer as coisas que eu gosto, perco a disposição para a vida. Né? Eu vou procurar um tratamento médico, vou procurar um psicólogo, vou fazer uma terapia, vou procurar um psiquiatra, ele vai me receitar um medicamento, eu vou começar a tomar aquela medicação. A ordem não é enviada, mas todo mundo sabe que o medicamento psiquiátrico tem os efeitos colaterais, e são muitos. Né? Ou seja, o ideal seria não tomar, mas tem situações que não dá para ficar sem. Né? Então, vai aliviar? Vai resolver o problema? Não vai, porque o problema não é patológico. O problema, na grande maioria das vezes, dos quadros de depressão é de companhias espirituais. Como é que eu me afasto? Né? A pessoa que não é espírita, que não toma passe, que não frequenta centro espírita, não entende nada de espiritismo, tem pessoas que têm aversão à doutrina espírita, porque tem um preconceito, tem uma visão bem deturpada do que é a doutrina espírita. Como é que vai fazer? Essa pessoa vai ficar com depressão porque está viva? Não, ela tem que buscar a Deus. Qual que é o remédio? Qual que é a solução do problema dela? Se aproximar de Deus. Entender que aquela decepção que ela teve, às vezes uma decepção amorosa, um problema no trabalho, uma frustração qualquer que seja, que aquilo é muito pequeno diante da grandiosidade da vida, diante de tudo que nos aguarda. Né? Então, a partir do momento que ela se aproxima de Deus e ela faz de novo essa conexão com Deus, ela vai receber um amparo espiritual. Independente de religião, ela vai ter esse amparo. Né? A partir do momento que ela começa a se iluminar, a luz, por menor que seja, ela dissipa a treva. Então, aqueles espíritos que estão ali do lado da escuridão, eles vão se afastar. Por quê? O padrão vibratório já está diferente. Se é uma pessoa que vai na igreja católica, por exemplo, se ela vai assistir uma missa, vai comungar, vai conversar com o padre, ali na igreja católica, esses espíritos serão atendidos. Ali também tem espíritos prestando socorro para quem vai ali. Em todas as religiões, em todos os lugares do mundo, né, a espiritualidade está sempre pronta para ajudar e amparar. Então, começou a se espiritualizar, a se iluminar novamente, retomou essa conexão com Deus, ela vai melhorar e vai parar de tomar o medicamento aos poucos. A gente fala muito nos nossos atendimentos, né? Veio para o tratamento espiritual, tomou um passe, melhorou de um dia para o outro, não para a medicação, só o médico pode tirar. Porque o desmame, né, entre aspas, ele tem que ser paulatino aos poucos, não pode tirar a medicação de uma vez, porque ele já houve também um dano patológico, né? A partir do momento que o meu estado espiritual entrou numa vibração baixa, que eu estado de tristeza, eu cheguei à depressão, já houve um dano patológico também, então eu preciso do medicamento durante um tempo para reequilibrar tudo, né? Reequilibrar o meu físico, o meu emocional e o meu espiritual para resolver o problema. Eu conheço pessoas que tomam medicamentos psiquiátricos há mais de 20 anos, porque não tem disposição, porque aquilo ali é uma bengala, é uma forma até de fazer uma chantagem emocional. Então a pessoa não quer ficar sem aquilo ali, ela não quer se livrar. Agora, quem quer sair desse quadro de depressão, né, a pessoa sai, a solução está dentro de nós. Aí tem as doenças pelas quais a gente precisa passar. E, né, alguém me perguntou uma vez, já teve casos de cura no tratamento espiritual, de doenças graves? Já teve. E teve casos também que não teve cura. Por que não teve a cura? Por causa da programação reencarnatória. Às vezes a pessoa precisa, assim, por mais que seja uma pessoa do bem, que esteja no bem, que esteja evoluindo, que esteja se iluminando, é necessário, porque aquilo ali
que é um sofrimento, que é dor, que é algo negativo para nós, na verdade é um salto evolutivo para ela. Ela vai chegar no plano espiritual muito melhor do que ela estava antes. Então é um sacrifício, entre aspas, que a gente faz aqui na Terra, para a gente chegar do outro lado numa condição melhor. Porque a gente só evolui enquanto estamos na carne. No plano espiritual a gente vai estudar. No livro Memórias de um Suicida, fala que tem até universidade no plano espiritual. Né? De todas as áreas que a gente tem aqui na Terra, de arquitetura, de medicina espiritual, tudo isso tem do lado de lá também. Então, mas lá a gente só estuda, lá a gente adquire conhecimento. E aqui é onde nós vamos praticar tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Só que quando chega aqui, a gente vê tantas coisas no mundo que vão nos desviar, né? E aí a gente acaba se perdendo no meio de tanta confusão e acaba indo no meio da multidão. A gente acaba fazendo parte. Então, assim, olha, hoje, nesse domingo, deve ser umas 3h30 da tarde, começou o nosso estudo às 3 horas, nós fizemos a opção de estar aqui. O que isso significa? Já saímos da multidão. Olha que bom. Já não fazemos parte da multidão. Já sabemos de onde viemos. O que estamos fazendo aqui, o que estamos buscando, já sabemos onde queremos chegar. A gente já tem um propósito de vida, já tem um conhecimento. Né? Porque quando a gente fala assim, saímos da multidão, porque as pessoas têm essa questão, né? Todo mundo faz, todo mundo fala, né? Mas a opção é nossa. Você quer fazer parte da multidão? Ou quer, né, seguir o seu caminho? O caminho que Jesus nos chama, que é o caminho da porta estreita. É o caminho da dificuldade. É por essa porta que nós temos que passar. Não tem outro jeito. Somos espíritos muito endividados, né? Muito endividados. Não adianta a gente querer regalia, facilidades, privilégios. Nessa encarnação nós não vamos conseguir. Qual que é a nossa opção, então? Aceitar a nossa vida como ela é, as nossas dificuldades, mas sem nos acomodar, né? Como o Antônio falou. Sem nos acomodar. Engraçado você falando que aí, muitas vezes as pessoas começam a comparar ela com outras pessoas. Poxa, o fulano tem uma vida maravilhosa, tem dinheiro, uma casa bonita, viaja todo mês para fora. Eu aqui fazendo bem, uma vida difícil. Como que pode essa desigualdade tão grande? Então, é difícil, né? Uma pessoa que comparar e tentar entender essa diferença, porque não tem mais outros, né? E assim, o que me trouxe da doutrina espírita foi justamente esse questionamento. Não da vida do outro, propriamente dita, né? Mas de ver tanta desigualdade no mundo. Né? E eu sofria muito com aquela questão. Quando eu vi uma pessoa paraplégica, né? A pessoa só mexia o olho, mais nada. E aí eu vi aquela questão, meu Deus, como é que pode? Pessoas com tanta saúde, pessoas tão bem-sucedidas na vida. E outras pessoas, né, com tanto sofrimento, tem que ter uma explicação, não pode ser só isso, a vida não pode terminar com a morte, tem que ter algo mais. E aí que despertou o interesse de estudar a doutrina, para a gente questionar mesmo. A gente tem que entender o processo, porque isso é que traz o nosso consolo, é o que vai trazer alento para a nossa alma, é o que nos vai dar entendimento, força e fé, né? Aqui na lição fala da fé inabalável que Jesus quis deixar de exemplo para nós. Porque é isso que vai nos elevar. A gente tem a opção de seguir o caminho do mundo, de continuar na multidão, de correr atrás do dinheiro, de acumular bens materiais. Mas e aí, o que vai ser depois? Porque a nossa preocupação hoje tem que ser o depois. Como que eu vou chegar do outro lado? E aí, assim, Emmanuel fala que a reunião mediúnica, essa comunicação com os mortos propriamente dita, qual que é o objetivo dela? É o nosso aprendizado, né? Nós estamos ali auxiliando espíritos sofredores que precisam desse contato ainda com os encarnados para entender o processo que eles estão passando e para a gente não cometer os mesmos erros. Então você vai conversar com o espírito na reunião mediúnica, o cara está abraçado ao cofre, ele está agarrado ao carro, ele está na terra achando que é dele, né? Isso aqui é meu, estou invadindo. E a pessoa não percebe que desencarnou. Porque a gente acha que a morte é algo tão sofrível que a gente vai morrer, que vai ser um sofrimento tão grande passar pela experiência da morte. E a maioria dos espíritos nem percebe que desencarnaram. Então, assim, não é algo que a gente precisa ter medo, né? Porque esse processo de transição, do desligamento do corpo físico, né? Ele não é algo que vai causar dor, sofrimento e desespero, mas quando a gente tiver esse conhecimento. Até para quem não tem, não é dessa forma, então imagina pra gente, né? Pra gente eu acho que vai ser bem mais fácil, ainda que tenhamos que estacionar um pouquinho no umbral,
Ainda que a gente não passe direto, a gente já sabe como sair de lá. Né? O André Luiz ficou lá 8 anos, ele não sabia como que fazer para sair, ele descobriu. Então, quer dizer, nós vamos saber. Né? Chegando lá de lá, a gente vai lembrar. E quem sabe a gente realmente não precisa ficar por lá. Mas a gente precisa cuidar disso a partir de agora. Porque se a gente quiser, né, como diz na música, deixar a vida me levar, a vida leva eu, então quando a gente chegar ao nosso momento, aí o sofrimento é gigantesco. Precisamos cuidar disso a partir de agora. E aí Jesus fala, tenhamos fé no futuro, tenhamos esperança, tenhamos a fé inabalável, eu estou com você até o fim. Ensina para a gente o caminho da oração, ensinou a oração do Pai Nosso, deixou tudo mastigadinho para a gente. Porque tem momentos da nossa vida que o sofrimento é tão grande que a gente não vê saída, a gente não vê luz, você não sabe para onde que você vai, qual decisão que você toma. Né? Eu estou aqui no doutrina espírita, estou estudando, adquirindo conhecimento, mas tem algumas situações na vida que a gente realmente não sabe o que fazer. É um momento que a gente conversa mesmo com Deus, né? Porque Ele está presente em nossas vidas o tempo inteiro. Fala assim, olha Deus, daqui para frente eu não dou conta, me ilumina, me ajuda, pede para o mentor, pede para a espiritualidade, me dá direcionamento, porque muitas vezes a gente vai tomar decisão, a gente vai tomar a decisão errada por nós mesmos, né? Então essa confiança que a gente tem que ter. E a certeza de que, se a gente perseverar nesse caminho que a gente está, né? De tirar pelo menos um dia da semana, uma tarde, domingo, a gente teve reunião sexta-feira à noite, tem outras casas também com vários horários, a gente consegue se adequar se a gente quiser, né? Então assim, a gente já está se distanciando da multidão para um caminho melhor. Já estamos construindo o nosso futuro lá na frente. Eu preciso de me desapegar de tudo do mundo, eu preciso deixar de viver, né, tudo, sair totalmente da minha rotina, viajar errado, ter bens materiais é errado, acumular coisas é errado. Gente, é o equilíbrio. Kardec fala, né, os espíritos trazem para nós através de Kardec. Precisamos ter o equilíbrio. Nós precisamos ter os bens materiais. Se a gente tem a condição de ter algo melhor, um carro melhor, né, uma casa melhor, por que não ter? Mas não nos esquecer dos nossos irmãos menos favorecidos, né? De ajudá-los dentro das nossas possibilidades, porque a gente sempre pode fazer muito, né? A gente pode doar o nosso tempo, a gente pode fazer uma visita no hospital, a gente pode adotar uma criança nos finais de semana que seja, vai lá no abrigo, pega uma criança para passear com ela, levar no parque, fazer um piquenique. Tem tantas possibilidades, tantas oportunidades que a gente tem de exercitar o bem. Né? E o mérito que a gente tem, às vezes a gente até começa fazendo uma barganha, né? Eu vou lá, porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande, isso vai me ajudar, mas depois a gente pega tanto amor pelo trabalho que a gente vai por amor. Né? Aquilo não é uma obrigação, não é um sacrifício. Para mim, estar aqui hoje, 3 horas da tarde, eu faço por amor. Né? Em qual outro lugar eu gostaria de estar hoje? Aqui mesmo. Aqui mesmo, porque olha a vibração que a gente tem, olha essa paisagem, olha o par que a gente recebe, o conhecimento que a gente adquire, a troca de ideias, né? Uma conversa mais elevada. Então, assim, muitas vezes a gente vai para lugares, a gente conversa com pessoas que aquele assunto assim, dói no ouvido da gente. Você não sabe que vontade de sair daqui embora, porque já não casa mais, sabe? Já não tem aquela ligação mais. E aí nós vamos fazendo as nossas escolhas entendendo, né, o que é a vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Você estava falando aí sobre os desencarnados. Eu fico imaginando como que eles ficam na dor e sofrimento quando percebem que já estão no plano espiritual, já não estão mais com a oportunidade da matéria e estão sofrendo muito. Você entendeu? Quer dizer, aí realmente para eles nada tem saída mais. E é o que você falou, o futuro, a cena brilhante para quem quer retomar a vida. Sim, acontece muito mesmo deles chegarem na reunião querendo voltar de qualquer maneira para fazer o que não fizeram quando estavam na carne, né? E vão ter que esperar. E aí o Chico deixou também uma lição belíssima para a gente. Né? Nós não podemos voltar atrás e pagar os nossos erros. Nós podemos reescrever a nossa história daqui para frente. Então, assim, todos os dias, quando a gente acorda, primeira coisa, vamos lembrar de agradecer a Deus, porque ainda temos mais uma oportunidade. Cada dia para nós é mais uma oportunidade, é mais uma chance de fazer o bem, de pedir perdão, de perdoar, né, de recomeçar. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se equivocar, mas enquanto estiver
estivermos aqui, ainda temos essa oportunidade, né? Vamos desencarnar, vamos reencarnar aqui na Terra de novo, vamos encontrar os nossos amores, os nossos adversários, as nossas provas, né? As nossas expiações. Não tem como a gente fugir. Não tem jeito de fugir. Uma hora a gente vai ter que encarar essas dificuldades de frente e a gente já tem conhecimento para vencer isso, né? Então o Consolador veio no momento em que a humanidade já está pronta para entender um pouco mais e praticar aquilo que Jesus ensinou. Daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser, se Jesus voltará, né, à Terra, como que será. Mas nós temos já o caminho das pedras que a gente precisa seguir para construir a nossa casinha, né, do lado de lá, para deixar preparado o meu futuro, para reencarnar depois numa condição melhor. Então, na verdade, o consolo é o Evangelho. Sim. O consolo não é a gente ficar sem problemas ou se eximir das dificuldades. O consolo é o Evangelho mesmo. Sim, porque se não tiver as provas e expiações, que mérito nós teremos, né? Se fosse tudo fácil, Deus tomasse todas as decisões por nós, que mérito teremos? Então, por isso que nós temos aí o livre-arbítrio, né? Que nós temos que fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, porque em momento algum Deus vai tirar isso de nós. É uma conquista que nós temos, foi uma virtude que Deus nos deu, nos fez, espírito simples e ignorantes, e nós temos que saber fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. E a informação que a gente tem também é que esses espíritos aqui na Terra, que permanecem ainda nessa onda de pensamento negativo, espíritos perversos, que estão muito arraigados ao mal, aqui não tem lugar para eles mais. Né? Já atendemos espíritos na reunião mediúnica que a gente tentou doutrinar de todas as formas e nós não conseguimos, porque não havia nenhuma disposição de mudança por parte dele. Então, naquela reunião, ele já foi transferido para outro órgão, assim como vários outros que a gente vem assistindo. E aí, a reunião mediúnica, essa comunicação com os espíritos, ela é um divisor de águas nas nossas vidas, porque aí não tem mais como a gente dizer que não sabe, errei porque eu não sabia, errei na ignorância. Tá tudo aí às claras para a gente. Eu acho que mais que isso não tem nem como. Né? Eu acho que independente de qualquer religião, o chamamento está tão claro, tão preciso para a gente a tanto momento, que agora a gente não vai. Se a gente não for, aí a gente volta da próxima vez numa condição mais complicada, mais difícil. E aí, se a gente não quer, né, voltar com aquelas pessoas que são que nos incomodam tanto, vamos resolver as nossas questões agora. E quando a gente resolve essas questões, a gente vê que não era tão complicado quanto a gente pensava. Jesus fala que se a gente tiver fé de um tamanho de mostarda, a gente consegue remover montanhas. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? O grão de mostarda, ele é pequenininho. Se a gente tiver um pouquinho de fé que seja e acreditar, a gente consegue mudar muita coisa nas nossas vidas. Essas montanhas que ele fala são aqueles vícios que nós ainda trazemos no nosso íntimo. Né? O que? Os espíritos falam pra gente. Qual que é o maior mal da humanidade? Orgulho, egoísmo e vaidade. Orgulho, egoísmo e vaidade. São os males mais graves que a gente traz, que a gente tem maior dificuldade de desfazer. De nos livrar disso. Então, o trabalho, ele é diário. A gente vai trabalhando isso dia a dia no nosso íntimo, que a gente tem capacidade para conseguir. Mas enquanto a gente não conseguir, olhar para o filho do meu vizinho da mesma forma que eu olho para o meu filho, abraçar o filho do meu vizinho da forma que eu abraço o meu filho, olhar aquele lá na rua, que está lá na rua, né? Numa situação de rua, de muita dificuldade, sem julgamento, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente já pensa assim, deve ter feito muita coisa errada lá atrás. Nós também fizemos. Né? Quem somos nós para julgar quem quer que seja? A gente ainda não sabe as provas que nos aguardam. Talvez a prova dele seja muito mais tranquila do que a nossa. Porque a gente tem muito medo da pobreza e da miséria, mas, né, na minha opinião, é uma prova muito mais leve e mais fácil de superar do que a prova da riqueza e da beleza. A pessoa que tem uma beleza exuberante, ela é assediada o tempo inteiro. A dificuldade que essa pessoa vai ter para se manter no relacionamento, se manter monogâmica, né? Porque o assédio é o tempo inteiro. A prova da riqueza, né? Pessoa que é milionária, que tem muito dinheiro,
E ele fala assim, para onde que eu vou? Para a campanha do quilo, ou eu vou viajar? Né? Eu vou usufruir da riqueza que eu tenho, ou eu vou fazer alguma coisa? É difícil, né? A gente falando assim, não, isso aí é muito óbvio para a gente decidir, mas não é. É quando a gente está na situação, a gente sabe que não é. Então a gente ter esse olhar mesmo de não julgar, de aproveitar as oportunidades, saber que tudo isso é passageiro. Todas essas dificuldades, todas essas provas, elas são passageiras, né? Elas vão ter um fim e nós podemos acelerar esse processo. Dependendo da nossa conduta, a gente consegue amenizar bastante as nossas provas e mudar, né? Paulo de Tarso chama de combater o bom combate. O que é combater o bom combate? É combater os meus vícios, aquele de ruim, de negativo que vai entrar dentro de mim. Né? O Paulo de Tarso deu um salto evolutivo muito grande, numa encarnação só, porque ele entendeu o chamado de Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus nem espírito lá em Damasco. Que Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque na verdade, Saulo de Tarso era o defensor da lei mosaica. Ele era o doutor da lei e ele defendia a lei de Moisés com incidentes. Então ele iniciou a perseguição aos cristãos por causa disso. E quando ele tem esse encontro com Jesus, que ele vira a chave, né? Que ele resolve pregar a boa nova, ele sai para pregar o Evangelho. Nossa, ele passou por um sofrimento gigantesco. Nós não daríamos de tudo que ele passou. Né? A família virou as costas para ele. Os amigos que ele tinha, eles achavam que ele era louco, porque ele acreditava naquelas verdades. Ele era perseguidor e passou a ser perseguido em nome do Evangelho. E saiu de cidade em cidade pregando a boa nova, levando a esperança, os ensinamentos de Jesus. Olha o trabalho magnífico que ele fez. Não conviveu com Jesus, teve um encontro apenas com Jesus, né? Naquele momento, e ele tomou a decisão. Ele podia simplesmente ter continuado levando a vida dele da forma que era, né? Na comodidade que as coisas materiais proporcionavam, a riqueza material proporcionava, né? A vida que ele levava, mas ele sentia falta de algo. Ele queria algo mais que aquilo para preencher. Ele passou 3 anos no deserto com aquela pista, né? Estudando o Evangelho, se preparando para a missão que ele ia cumprir. Tem o livro Paulo e Estevão, que é uma psicografia de Chico, editado por Emmanuel, que é um romance belíssimo, que vai descrever minuciosamente a vida de Saulo de Tarso após a conversão, né? Quando ele se torna Paulo. É um livro lindíssimo, vale muito a pena ler, fica aí a dica para quem quiser. E aí quando a gente vê tudo que Paulo passou, a gente fala assim, nossa, eu não dou conta de passar por isso tudo não, mas alguma coisa a gente consegue fazer. Né? E Paulo foi recebido por Jesus quando voltou para o plano espiritual. E nós estamos muito distantes disso, mas estamos no caminho. Né? Olha aí a esperança, o consolo. Estamos a caminho. Um dos maiores consolos que eu penso assim, que a doutrina traz para a gente ter certeza da vida futura, né? Principalmente quando a gente perde alguém querido, aí esse consolo cai no coração assim, de uma forma gigantesca. É o maior consolo que a gente pode ter, é saber que aquela pessoa que é, né? Pode falar no passado, que é um amor, não acabou, ela existe de alguma forma, né? Porque quando Moisés, na época de Moisés, eles pregavam o céu, o inferno, você vai queimar no inferno por resto da vida. Imagina que desespero é esse, a pessoa que comete um desatino, num segundo de distração, você falou do trânsito, às vezes no trânsito a pessoa, em alguns segundos ali, se ela tiver com a arma na mão, ela mata um companheiro, a pessoa pode ver acertando a vida inteira, aí no momento infeliz ele vai lá e mata o outro. Quer dizer, essa pessoa agora vai viver o resto da vida no inferno. Então, a doutrina vem ensinar que não é bem assim, cometeu o que ele ia, cometeu. Então, ele vai ter chance de pagar aquilo ali, de alguma forma. Isso é um consolo para ele, porque a gente é falível, a gente erra toda hora. Agora, você imagina você viver pensando que você não pode errar, não posso errar. É triste. E para nós, o inferno, né? Aquele consolador vem nos ensinar, é estado de espírito. É estado de espírito. Eu construo a minha felicidade em cima daquilo que eu acredito. E eu consigo mudar o meu padrão vibratório, eu consigo conduzir o meu dia. Se eu não estou bem, eu já sei o que eu preciso fazer para ficar bem, porque nós temos os nossos dias, né, de tristeza, de melancolia, etc. Mas a gente já sabe sair daquilo ali. A gente se permite ficar triste por algum instante,
né? Quando a gente tem alguma frustração assim, mas a gente já sabe o caminho, então eu não vou deixar isso crescer, eu não vou deixar isso tornar uma doença, né? E se transformou numa doença, agora eu já sei a causa, então eu vou buscar a cura está no meu íntimo, porque, né, eu falei alguns minutos atrás, algumas pessoas buscam tratamento espiritual, conseguem se curar, né, porque a gente não tem esse poder de curar pessoas assim como Jesus tinha. A cura está dentro da mente de novo. Se a pessoa busca o tratamento, ela se abre para o tratamento espiritual, ela tem essa mudança de conduta, ela se autocura. Eu já sei qual é o caminho para me curar. Céu e inferno, estado de espírito, a gente sabe. Não existe o inferno propriamente dito. Existe em volta da terra um portal pelo qual nós vamos passar. E se o nosso padrão vibratório estiver ok, se a nossa consciência estiver tranquila, passaremos com tranquilidade para os planetas superiores, para as colônias espirituais próximas da Terra, né, que provavelmente é onde nós vamos ficar, porque ainda teremos que reencarnar aqui outras vezes. Então ainda não vamos para os mundos felizes, para os planetas plenos, mas ficaremos aqui em volta da Terra, mas sem passar por esse sofrimento do umbral. Um exemplo que eu encontrei outro dia. O espírito desencarna e fica vivendo ali, dentro da casa dele, junto com a família. Ninguém percebe ele, ninguém fala com ele, ele não se dá conta que desencarnou. Aquilo ali é o umbral dele. Então o umbral não é um lugar propriamente dito, né? É um estado de sofrimento por ignorância. Aí o espírito chega na reunião falando, né? Ninguém em casa fala comigo mais. Ninguém me escuta, conversa, ninguém me responde. E aí a gente vai levando o companheiro ao raciocínio. Tem quanto tempo que isso acontece? A partir de quando? Quando que isso começou a acontecer? Foi um dia que eu senti uma dor no peito, fui para o hospital, eles me deixaram lá e foram embora. E se não, mas eles te amam, eles não fariam isso com você. E a gente vai chamando o companheiro para ele, porque já está em condição de entender que ele desencarnou. Muitas vezes ele desconfia que está desencarnado, mas ele não quer aceitar aquela realidade. Por falta de conhecimento, por medo, etc. E a gente mostra para ele o quão sutil foi o desencarne dele, que ele está numa outra dimensão, que os familiares continuam amando, que aquela separação é temporária, né? Consolo. Muitas vezes os espíritos muito apegados, né? Porque marido e esposa chega do outro lado, naquela situação de desespero, porque a esposa ficou, e a gente fala, calma, a separação é temporária. Você vai encontrar com ela de novo, mas não agora. Você tem que se equilibrar para estar perto dela de novo. Porque existe também a obsessão de encarnado para desencarnado, né? Às vezes o desencarnado tem uma situação até equilibrada lá, mas o que está encarnado está chamando tanto, está sofrendo tanto, que ele não tem caso. Ele consegue prosseguir, né? Ele sofre demais do lado de lá, de ver o sofrimento que ele ficou. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente sofre quando a gente perde alguém, é natural, nós somos seres humanos, não dá para ser indiferente a isso, né? Alguém que volta para o plano espiritual que a gente ama, mas beleza, a gente vai encontrar de novo com o tempo. É claro que não, a gente precisa vivenciar o luto, a gente precisa passar por essa transição, né? A gente precisa adequar a essa nova mudança, a essa nova vida que a gente vai ter que viver sem aquela pessoa, que a gente precisa prosseguir. E ela precisa prosseguir do lado de lá também. E a gente precisa permitir que isso aconteça, né? A gente vai chorar de saudade? Vai. Mas esse choro não pode ser de sofrimento, de apego, né? Apego à matéria, apego às pessoas. Porque a gente já tem esse conhecimento, a gente já tem esse entendimento. Que tudo passa, toda dor, todo sofrimento, toda doença, toda prova, toda expiação, ela vai passar. E se a gente aceitar isso de coração aberto, com essa confiança, que Jesus está do nosso lado, que Ele nos ampara, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais estão prontos para nos ajudar a qualquer momento. Então isso nos dá um alento, um acalento, um respiro, né? Isso nos dá esse consolo de ter esperança, de ter paciência, de esperar a fase de turbulência passar, para a gente entrar naquele momento de tranquilidade de novo. Porque a vida de todo mundo é assim, né? Está tudo tranquilo, de repente vem aquele turbilhão de coisas de uma vez. E a gente precisa superar. Né? Nós temos uns aos outros, aqui nós somos uma família, nós somos amigos. Temos uns aos outros para nos ajudar nos momentos de dificuldade, vamos orar também nos momentos de alegria. Gente, obrigada pela atenção. Só a última coisa, a prece também é um consolo muito grande. Porque a prece nunca fica sem uma resposta. Toda vez que a gente está aflito, o coração está pequenininho,
Né? Sim, a prece resolve. E às vezes a gente está com tanta dificuldade que a gente não consegue fazer prece. Aí o que a gente faz? Lembra da oração que Jesus ensinou. Pai Nosso. Pai Nosso. Reza um Pai Nosso com fé. Né? Conversa com Deus e traz aquela oração no nosso íntimo. Que aquilo ali vai nos ajudar muito. Né? Então, o nosso consolo, Jesus está ali conosco. Mostrando para nós que o Consolador já chegou. E vamos usar desse benefício, desse privilégio que a gente tem, do entendimento, dessa alegria de ter dado mais um passo muito importante na evolução. Saímos da lei de justiça para a lei de amor e caridade, agora estamos aí já com o Consolador que Jesus prometeu. Obrigada pela atenção. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar conosco. Então vamos com esse sentimento de alegria, de aprendizado na tarde de hoje, agradecer a Jesus, elevar os nossos pensamentos, pedir à espiritualidade amiga que alcance cada pessoa que não pôde vir aqui hoje com essa mesma paz, com essa mesma energia que estamos sentindo agora, né? E possa chegar também aos nossos lares, para que quando retornarmos aos nossos lares, essa paz possa estar lá, né? Através dos prepostos de Jesus, que são os nossos amigos do plano espiritual, que estão próximos da gente, os nossos mentores, os guias aqui da casa, Hospital de Almas. Agradecer também todo o esforço feito até esse momento por eles, para que fosse possível a nossa presença aqui hoje. Muito obrigado, meus amigos. Dizer que estaremos sempre à disposição do trabalho planejado por vocês. Que assim seja. Vou preparar a sala do passe e quem quiser, tá? E a Maria vai chamar os poucos, colocar a música aqui da